Dia 5 do Ritual do Sono Perfeito. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a influência das luzes no nosso sono, então no nosso ciclo circadiano e na nossa capacidade de conseguir dormir, acordar, dormir fácil, dormir difícil, enfim, tudo que a luz tem a ver com isso, tá? Na verdade, né, gente, a gente tem que pensar que existem dois tipos de luz, né? A luz natural e a luz artificial. A luz natural, ela é sempre boa, porque se a gente for considerar então a nossa biologia ancestral, eu tô partindo do princípio que vocês já fizeram as 4 primeiras aulas, já entenderam um pouco mais essa teoria, a relação desses hormônios, então eu vou falar mais livremente, mas já sabe que se tiver dúvida, o grupo tá aberto, podemos sempre trocar essa ideia. Então é o seguinte, a gente já sabe que a luz natural é muito importante para nossa biologia, porque ancestralmente a gente ficava o tempo inteiro em exposição a essa luz natural, a gente estava sempre na rua, e aí a gente ia para a caverna para dormir, e no escuro. É mais ou menos assim que acontecia, né? Então a luz natural é muito benéfica, então a gente tem aí produção de vitamina D, tem várias coisas que poderia falar sobre a exposição à luz natural, só que eu tô me baseando aqui só na questão do sono, e aí a gente tá falando em cortisol. O cortisol, ele é muito importante, então, de novo, eu acho que eu já falei isso ontem, não demoniza o cortisol, que é o que acontece muito, né? O cortisol, o hormônio do estresse, preciso baixar meus níveis. Quando a gente pensa em termos crônicos, sim, a gente precisa baixar os níveis de cortisol. Só que agudamente, então, alguns episódios de estresse são muito benéficos para o nosso corpo. Entre eles, o exercício físico, o banho frio, e aí tem 1000 coisas que a gente poderia falar para fazer essa descarga de estresse que faz com que a gente tenha um controle logo em seguida. Mas isso aí é outro assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos entender que o cortisol é um bom hormônio, inclusive pessoas que têm pouco cortisol, que têm dificuldade na liberação do cortisol, elas são apáticas. Nós não queremos isso. Então a gente quer liberar ele na hora certa. Ontem a gente falou sobre o movimento e a exposição à luz natural de manhã cedo, logo que acorda, justamente para ativar mais esse cortisol. A gente ainda vai falar do consumo do café, que também tem relação com otimizar o cortisol e o café e os estimulantes, né? Mas a questão é o seguinte: entendendo isso, a gente sabe que a luz natural é muito importante o quanto você puder se expor, certo? Principalmente na hora que você acorda. Só que aí tem um detalhe: nos últimos anos aí, no último século, mais de um século, a gente tem a luz artificial. Então, a luz artificial, quando eu falo, é lâmpada, né? Então lá o Thomas Edison inventou a lâmpada, foi um cara muito visionário, maravilhoso, tudo de bom, só que ele era super contra o sono. Claro, né, gente, naquele tempo lá não se falava nisso, tudo bem. E ele foi um cara que lutou contra o sono, basicamente ele levantou a bandeira para dizer que a partir de agora a gente não ia mais ter essa perda de tempo, a gente não ia mais precisar dormir, porque agora a gente tinha luz. Então a gente não dependeria mais da luz do sol. Essa era a visão desse cara. Isso meio que criou um ranço aí, criou um estigma, sabe? Quando a gente vai seguindo uma coisa sem se dar conta, a gente foi seguindo isso. E aí as gerações agora onde a gente chegou, a gente ainda acha que dormir é perda de tempo. E aí não preciso nem falar que a evolução da tecnologia e da mudança das relações de trabalho, tudo também influenciou para que a gente não desse tanta bola pro sono. E não se ligasse tanto, o tanto que a luz artificial afeta negativamente a nossa biologia. E se a gente for pensar no lado bom, claro, sempre tem, óbvio, maravilhoso a gente poder socializar, a gente poder fazer as coisas que a gente tem que fazer, os trabalhos e os contatos e tudo mais, com luz artificial, podendo fazer isso após o sol se pôr. Mas para nossa biologia, ela não entendeu isso muito bem. A gente falou sobre isso ontem, sobre o quanto que a nossa biologia demora, né, milênios para mudar um padrão. Então, para conseguir entender que agora a gente é uma espécie que está sempre na luz, talvez isso mude, então, que nem eu já falei, né? Talvez daqui a um milênio aí a gente consiga entender melhor essa relação aí dessa nova vida. E aí já vai ter avançado mais ainda a tecnologia. Mas tudo bem. O que a gente faz agora, né? A gente tem que cuidar com as luzes artificiais após o sol se pôr. Então, partindo desse princípio, que a nossa biologia é ancestral e tudo mais, a gente tem que ensinar ela. A gente tem que mostrar para ela que já está perto da hora da gente dormir, perto da hora da gente parar de liberar cortisol e começar a liberar melatonina. Então, se a gente for pensar aí no feixe de luz, tá? Pensa aí, luz branca, que é o principal que a gente tem, que são as LED, que são as mais eficientes energeticamente. Ok, perfeito. Só que elas emitem essa luz branca, e a luz branca contém todas as cores. Vamos lembrar lá da física do colégio. E dentre elas, a luz azul.
tá? Que tá nesse feixe. A luz azul, a frequência de luz azul, ela é especial para bloquear a liberação de melatonina. Então é bem fácil de entender por que fica mais difícil de dormir, né? Por que a gente está dormindo mais tarde, por que a gente fica muito ligado quando está mexendo no celular ou quando está mexendo quando está vendo televisão. E isso aí, gente, a luz azul, ela está presente nessas luzes de LED, como eu falei, e também está presente no celular, no computador, nas telas, às quais a gente tem acesso o dia inteiro, todos os dias. Então, essa luz branca, essa luz azul especificamente, ela é muito importante para a nossa biologia. Não vamos demonizar nenhuma coisa nem outra, só que na hora certa. Por exemplo, durante o dia, o sol ele tem todos os feixes de luz. A gente precisa dessa luz azul, ela é excelente. Só que tu pode ver que à medida que o sol vai se pondo, vai mudando a cor, né? Então ele já não vai apresentar mais todas as cores. Deve ter alguma coisa a ver com a gente não precisar mais, né, dessas cores. Mas enfim, considerando que a gente não tá, né, nessa vida perfeita. A gente tá na vida aí, a gente precisa trabalhar, a gente tá na loucura e precisa estar realmente em contato com as telas. O que dá para fazer, né? Vamos considerar aí, pensando em retina, tá? Agora uma curiosidade. Nossos olhos, eles são como se fosse uma extensão do nosso cérebro. Atrás ali da nossa retina tem alguns neurônios que são, tipo assim, é como se o cérebro escorregasse para fora e tivesse aqui atrás dos olhos. De fato, tá? Não é como se, ele realmente está. Então, é uma ligação direta da retina com o cérebro. Então, onde a luz penetra no nosso corpo é pela retina. Por isso que é tão importante aquilo que eu falei ontem, de olhar para as luzes, para o sol quando está lá no horizonte, em ângulos baixos. Por isso que isso ajusta tão finamente a nossa biologia, nosso ciclo circadiano. Mas, e aí o que acontece? Essas células que estão ali no nosso olho, elas percebem a luz de uma maneira muito inteligente. E quando a gente, de manhã, né, que nem eu falei ontem, a gente precisa de muita quantidade de luz. Então elas estão assim, ávidas por luz. E de noite é menos. Ela vai ficando mais sensível. Então qualquer coisinha pode ser ruim. E especialmente embaixo do nosso olho, para captar essas luzes de cima, existem uma quantidade específica de células para poder te dizer que é dia, bem embaixo. Então, olha a curiosidade. As luzes que incidem de 90 graus, que são as que a gente usa basicamente em casa, são as mais prejudiciais para usar à noite. Porque, para a tua biologia, ela funciona como o sol do meio-dia, tá? Então, olha o ajuste fino que tem na tua retina para poder te dizer, agora é o meio do dia, tu deveria fazer uma coisa ou outra. O tanto que a nossa biologia é inteligente, tá? Ela é burra, que nem eu falei ontem, que eu usei uma ironia, mas ela é muito inteligente, por isso que a gente tem que ser inteligente também para poder usar essas coisas a nosso favor. Então, essas células aí, elas percebem essa luz de uma maneira muito sensível. Então, assim, a primeira coisa que tu já tem que pensar é botar as luzes no nível mais baixo. Isso já é pronto, isso já vai ser uma tarefa, eu vou falar no final, mas já vai pensando sobre isso. Daqui para baixo, abajures, luzes mais baixas, tá? Isso é uma opção. Outra opção, luzes dimmer, que é aquele que tem um reguladorzinho que tu diminui a luz quando tu quer, né? Então tu vai aumentar ou diminuir a intensidade. Tem estudos que falam que o mais importante não é necessariamente não se expor à luz azul à noite, mas não se expor a uma intensidade alta de luz. Então quando tu tem essa dimmer, tu pode diminuir e aí ter uma intensidade mais fraca, mesmo que seja 90 graus. Mas o ideal é que não seja 90 graus. Então desliga de cima e liga aquela luz mais assim, penumbrinha. Tu pode fazer o jantar à luz de velas. Pensa que tudo que for similar ao que era o fogo, para nossa biologia é legal, é confortável, para nossa retina é confortável. Então, aí eu vou dar várias opções aqui, tá, gente? Eu vou falar um monte de coisa. Vocês não considerem que eu tô recomendando que vocês façam essas coisas, mas são coisas que existem, que é importante que vocês saibam. No mundo do biohacking, não sei se vocês já ouviram falar em biohacking, é essa maneira de hackear a tua biologia, que é basicamente sobre o que eu falo lá no meu Instagram, só que eu não fico falando o tempo inteiro essa expressão biohacking, mas
Basicamente isso, usar esses macetes de, por exemplo, botar uma luz mais baixa para que a tua biologia funcione melhor. É simples assim, é hackear a tua biologia. Então, o mundo do biohacking fala muito dos bloqueadores de luz azul, que são esses óculos, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Esses óculos bloqueadores de luz azul, eles simulam, então, uma cor mais avermelhada, alaranjada. Por quê? Mas por que tem que ser vermelha, né? O ideal é o vermelho, porque no espectro de luz é diametralmente oposta à luz azul. Então ela vai bloquear que a luz azul entre na tua retina. Então esse seria um óculos que a galera da estrangeira aí tá usando. Isso é muito popular nos Estados Unidos, na Europa, esses blue blockers. Aqui no Brasil a gente tem só uma marca que vende especificamente os blue blockers. Se tu vai numa ótica e fala, eu queria um bloqueador de luz azul, ele vai a pessoa da ótica, já fiz isso, tá? Em várias óticas. Então vai por mim. Talvez agora tenha mudado, que faz uns meses que eu não vou. Provavelmente uns 3 meses. E eles falam assim, sim, tem a lente anti-reflexo, que é aquela lente translúcida que tu pode usar se tu fica muito tempo no computador. Essa aí, tu pode precisar de prescrição ou até não, porque eles me ofereceram, se tu tiver 1 grau, tu traz a tua prescrição, senão a gente faz só a lente translúcida. Daí eu pensei, não, tá, vamos esperar. Daí eu li mais sobre isso e vi que não basta ser translúcida, isso pra noite, tá, gente? Eu não tô falando de lente de prescrição, eu tô falando especificamente de bloqueador de luz azul, tá? Que é essa questão aí que eu tô falando de sono, tá? Que não basta apenas a lente translúcida, que o ideal seria uma lente que avermelhasse o ambiente, ou alaranjasse, ou amarelasse mais o ambiente. Então, o que é mais palpável para nós aqui no Brasil? Ou tu vai botar uma lâmpada mais amarela, que aí são as incandescentes, aquelas que são menos eficientes energeticamente, mas vamos considerar que tu vai usar só depois que anoiteceu. Então, assim, talvez tu tenha uma lâmpada só assim na tua casa, onde tu fica mais à noite. Essa pode ser uma boa opção, uma luz amarela. Essa minha aqui da sala é bem amarela, e eu botei faz pouco tempo, ela é quente e eu tô me acostumando ainda com ela. E então essa é uma opção. A gente tem a marca Positivo, que tem vários feixes de luz, tu pode programar para ela ficar mais avermelhada à noite. E então, né, fecha esse parênteses de o que tu pode fazer com o teu ambiente. Luzes mais baixas ou luzes mais amareladas, avermelhadas, alaranjadas, depois do sol se pôr, tá? Uma outra opção, aí agora eu vou mostrar para vocês, que eu consegui encontrar, são esses óculos aqui, tá? Eu consegui aqui em ótica, tá? Não é do camelô, eu consegui encontrar essa lente laranja, tá? E assim, gente, eu tô falando, tá? Isso aqui eu uso numa situação em que eu preciso olhar para uma tela, ou que eu tô vendo um filme, ou que eu tô mexendo no celular ou no computador, eu uso. Eu não tô dizendo que você tem que usar, só que existem possibilidades de ser mais confortável estar na frente de uma tela depois que o sol se pôr. E esse, pra mim, é Tu pode consultar o teu oftalmologista para ver se para o teu caso seria legal ter uma lente translúcida, uma lente bloqueadora de luz azul que seja translúcida. Só que eu já vou te alertando, os oftalmologistas e as oftalmologistas aí do Brasil, eles não conhecem muito esse papo ainda. Então eu tentei ir também ano passado, isso eu já fiz também para te ajudar. E assim, eu marquei uma consulta, conversei com uma médica, né? E ela me olhou assim com uma cara de muita incredulidade sobre isso, porque eu falei sobre, mas e o sono e a melatonina? Ela ficou, não, tu não precisa. Então eu recomendo assim que você pode trocar essa ideia comigo lá no grupo, com as outras pessoas. Eu acho que essa é uma discussão que ela está incipiente ainda, aqui no Brasil principalmente. Lá fora tem milhões de tipos, eu posso até te dar as marcas se tu quiser importar. Mas eu acho que isso aqui é um extra, tá? Eu já não uso todas as noites mais. Eu acho que o mais importante é tu ter a consciência de ter menos exposição. Por quê? Aí eu vou entrar em outro assunto agora, tá? Porque eu não sei que tipo de conteúdo que tu vai, consumir naquela hora da noite. Então temos que pensar nisso também. Que tipo de liberação de cortisol tu vai ter com os filmes que tu tá vendo. A gente ainda vai falar de televisão, tá? Isso aqui não é aula sobre isso, sobre o conteúdo. Mas isso é uma coisa muito importante também de se pensar quando a gente fala em luzes de telas, tá? Que conteúdo que você vai consumir, ou no celular, que tipo de notícia você está vendo, ou com quem você está se conectando um pouco antes de dormir. Será que isso não está despertando o teu cortisol? Mesmo que tu não fale com ninguém diretamente, mas aquela coisa de estar vendo uma timeline que meio que cria uma ansiedade. Mas a gente vai falar disso depois, tá? Então, deixa eu ver, já falei de
óculos, já falei de telas. Então, assim, pensa nisso, pensa que a nossa biologia precisa diminuir a incidência de luz azul à noite, então a gente tem essas maneiras de simular um ambiente mais ancestral, vamos dizer assim, e a gente tem essas maneiras de filtrar um pouco mais dessa luz azul se a gente precisar estar em contato com as telas, tá? Então essas opções. Só que aí eu vou te dizer que essa coisa do bloqueador de luz azul específico, tem vários especialistas que já estão dizendo que não é tão necessário, que o mais importante é tu diminuir a intensidade mesmo. Eu já falei isso no vídeo, né? Mas vamos lá. O que vai ficar de tarefa para você? Esse vídeo ele é um pouco mais longo mesmo, tá? Vocês me desculpem, mas é que é muito assunto. A luz é um negócio assim que tem muita coisa para falar. O que fica de tarefa? Eu quero que vocês... se tiver assim, não muito afim de fazer isso, eu quero que tu diminua as luzes meia hora antes de dormir. Então tu vai diminuir, tu vai desligar, tá? Vamos considerar assim que, tá, eu tenho que trabalhar até as 10 da noite. Então tu vai parar e tu só vai dormir às 10h30, tu não vai dormir às 10h02. Tu vai dar essa transição, tu vai avisar pro teu corpo que a partir de agora tu vai te preparar para dormir. E aí, até hoje a gente já falou sobre a gratidão, tudo bem, vamos fazer a gratidão. Você vai diminuir as luzes, você vai falar isso que eu falei, que eu dei de exemplos. Você vai escolher algum desses, ou vai ficar no escuro com a luz de vela, ou vai ficar com uma lanterninha bem fraquinha, ou vai ficar com luzes fraquinhas abaixo da linha dos seus olhos e vai tentar se desligando aos poucos. Isso vai ativar a tua melatonina, tá? Então essa é a tarefa simples. A tarefa um pouco mais complexa, daí eu já vou te desafiar a desde cedo, logo que o sol se pôs, então aí já não tô mais falando de quase na hora de dormir, meia hora antes, eu tô falando de já quando anoiteceu, tipo 7 e pouco da noite, tu já te acostumar a estar com a luz um pouco mais baixa. Ah, mas eu tenho que cozinhar, mas eu... É um desafio, gente, eu tô aqui para desafiar vocês, e essa é a tarefa complexa. Diminui a luz depois que o sol se pôs, e depois vai na tua tabela do sono e anota para ver se tu não tem uma diferença muito grande na qualidade do teu sono, certo? Tem mais uns parênteses aí sobre luz, esse vídeo vai a 20 minutos, tá? Que eu preciso falar, tá? Que é o quarto estar escuro. O teu quarto precisa estar o mais escuro possível. E quando eu falo de escuridão, eu tô falando frestas de cortinas precisam ser coladas, se você tem essa fresta. E mais importante, se você tem aquelas luzinhas de stand-by, eu recomendo que você tape essas luzes. Porque, vamos pensar aqui comigo, você tá lá na caverna, você, homem, mulher, ancestral, e aí você acorda. Ah, eu me mexi assim, daí tu meio que abre o olho e tu vê duas luzinhas assim na tua direção. O que era isso, né, ancestralmente? O que vai ser, como é que a tua biologia vai reconhecer essa luz? Responderam? Eles acertaram a resposta. Como o predador, os olhos do predador. Imagina os olhos de um felino. É a mesma coisa. Então aquela luzinha do DVD, não existe mais DVD hoje em dia, né? Mas aquela luzinha ali da tua televisão, do teu ar-condicionado, recomendo que você tape, pode usar uma fita crepe mesmo, e tenta deixar o teu quarto uma caverna mesmo. Quanto mais escuro, mais liberação de melatonina e mais profundo vai ser o teu sono, e mais renovador vai ser o teu sono. E tem mais um detalhe, gente, é que sempre tem muita coisa nova sobre luz, e talvez eu ainda traga coisas mais novas ainda no grupo lá do WhatsApp. Entre 11 da noite e 4 da manhã é muito, mas muito importante e essencial que você esteja no escuro, tá? Que você esteja, de preferência, dormindo. Se ainda não tá fácil dormir nesse horário, porque você tá acostumado a ser muito notívago, tenta se acostumar que a tua biologia ainda é humana. Tu ainda não virou um ciborgue, então tu precisa desse horário estar no escuro, porque é o pico de liberação de melatonina, porque é um horário em que o teu corpo vai chegar ao sono profundo. A gente ainda vai falar sobre fases do sono. O sono profundo ele acontece geralmente no início da noite, e ele é muito crucial nesse horário, entre 11 da manhã e 11 da noite e 4 da manhã. Não adianta tu te deitar às 3 da manhã, que vai ser diferente. Tu pode até atingir o sono profundo, mas não é do mesmo jeito por causa dessa questão hormonal mesmo do ciclo circadiano. Porque precisa de um tempo entre a hora que tu acordou e a hora que tu for dormir para ter esse ciclo acontecendo de uma maneira correta. Ciclo circadiano, lembra disso, né? Então, pensa nisso, entre 11 e 4 da manhã.
E ainda tem mais uma coisa, o hormônio do crescimento. Você que quer se manter jovem, que quer ganhar massa muscular, que quer emagrecer, as coisas boas que você quer que aconteçam na sua saúde precisam dessa liberação de hormônio do crescimento, que vai acontecer também nesse horário. Então, olha quanta coisa sobre luz, tá? Eu espero que não fique muita informação. Eu poderia ter dividido esse vídeo, eu poderia, mas esse início do desafio, ele é mais denso mesmo, para essa teoria entrar e vocês fazerem as perguntas que tem que fazer para a gente poder trocar essa ideia e depois a prática ficar mais fácil com a teoria como pano de fundo, certo? Então, recapitulando, tarefa simples, só diminui as luzes e tenta fazer essa transição entre acordado e dormindo meia hora antes de dormir. E se você está no hard e quer se comprometer mais, diminui já desde a hora que o sol se pôs, já diminui as luzes e já vai se acostumando a se conectar e a se desligar devagarinho. Se conectar com o sono, eu quero dizer. Certo? Muito obrigada. Por hoje é só e deu. Até amanhã.